Um massacre de civis. O resumo da primeira semana da guerra em Israel por causa da severa resposta ao ataque cruel de terroristas do Hamas é a enorme quantidade de mortos e feridos de pessoas comuns que foram vítimas do fogo cruzado de um conflito que se arrasta por gerações. O nível de atrocidade é consenso entre os aliados. Eu diria que é o dia mais mortal para os judeus desde o Holocausto. O dia mais mortal desde o Holocausto. O grupo islâmico radical que prega a destruição do Estado israelense pôs em prática um plano que, muito provavelmente, foi detalhadamente elaborado e pensado com bastante antecedência. Circulam informações de que um pequeno time de oficiais do Hamas sabia da operação, tudo feito para surpreender o inimigo e chocar o mundo. Israel investiu pesado na construção do Domo de Ferro, um sistema de interceptação, no ar, dos foguetes do Hamas. O sistema é capaz de identificar a aproximação do projétil e eliminá-lo no ar. Toda a resposta de defesa é feita por inteligência artificial, em uma fração de segundos. Porém, o Hamas foi além dessa vez. Os militantes descobriram as brechas. A cúpula de proteção israelense tem uma impressionante capacidade de acerto de 97%. O inimigo se aproveitou da pequena margem de erro. Houve o chamado ataque de saturação. Milhares de foguetes ao mesmo tempo, em diferentes direções e com diferentes perfis de trajetória. E o domo não conseguiu lidar com tantos disparos simultâneos. Os que passaram pela cúpula caíram sobre as áreas densamente povoadas de Israel. Enquanto as autoridades se concentravam na chuva de bombas, homens fortemente armados do Hamas abriram passagens nas barreiras de isolamento de Gaza e correram em direção aos locais onde sabiam que haveria concentração de pessoas. Um dos primeiros alvos, uma festa de música eletrônica. Jovens de diferentes partes do mundo foram metralhados, outros tantos sequestrados. A milícia havia se disfarçado com uniformes das forças de segurança de Israel. Isso explica como combatentes armados com fuzis automáticos se movimentaram pelas ruas do território vizinho com tamanha eficiência. Foi assim que os terroristas chegaram aos kibbutz, colônias de cooperação que remontam à construção do Estado de Israel, 75 anos atrás. Nesses condomínios, famílias inteiras massacradas, bebês, depois de mortos, decapitados. A informação foi comprovada pelos Estados Unidos. Este foi um ato de pura maldade. Mais de 1.000 civis massacrados. Não apenas mortos, massacrados. Vitélio Brustolin, pesquisador de Harvard e professor da Universidade Federal Fluminense, concorda que, antes de tudo, houve uma falha, ainda sem explicação, de um dos serviços de inteligência mais confiáveis do mundo. A guerra é surpreendente, tanto é que os serviços de inteligência de Israel e as forças de defesa falharam. Mas havia alguns indícios de que algo poderia acontecer. O Egito, por exemplo, afirma que já vinha avisando Israel sobre possíveis ações do Hamas. Além disso, uma reportagem do The Wall Street Journal, uma reportagem recente, dá conta que durante cerca de um ano houve reuniões no Líbano entre a Guarda Revolucionária Iraniana, a Jihad Islâmica, o Hamas e o Hezbollah para planejar as ações desse ato terrorista. Então, embora Israel não tenha percebido, o que é realmente surpreendente, porque os serviços de inteligência de Israel são internacionalmente reconhecidos pela sua eficiência, embora Israel não tenha percebido, e embora todos os sistemas de defesa, as cercas, os sensores que previnem invasões pela faixa de Gaza, drones, satélites, balões espiões, torres de vigilância, embora tudo isso tenha falhado, o Hamas foi bem sucedido porque conseguiu planejar
e conseguiu burlar os sistemas de inteligência de Israel e não se sabe como ainda. A resposta à agressão mais violenta aos israelenses desde o Holocausto veio em tom de fúria, como anunciou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Mísseis de precisão caem sobre a faixa de Gaza desde o fim de semana passada. Prédios, mesquitas, centros de atendimento à população e até um abrigo para refugiados foram reduzidos a escombros. A defesa israelense garante que todos os alvos têm como objetivo eliminar toda a estrutura de funcionamento do Hamas. O governo de Netanyahu defende a tese de que os terroristas se infiltram no meio da população para se esconder e que até escolas são usadas como fachada para atividades de guerra. Independente do discurso das autoridades, os palestinos, que nada têm a ver com o grupo terrorista, estão sofrendo na pele os efeitos do pior conflito na região em 50 anos. Parte da retaliação israelense foi cortar suprimento de luz, água e suprimentos a Gaza. Por se tratar de um território cercado por muros, a população que passa dos 2 milhões de habitantes não tem para onde fugir. A União Europeia não apenas condenou a postura do Hamas, como cortou a ajuda humanitária à faixa de Gaza, o que vai agravar ainda mais a crise de cidadãos majoritariamente pobres. As Nações Unidas condenaram os dois lados e apontaram evidências de violações dos direitos humanos. O Brasil é presidente por um mês do Conselho de Segurança da ONU. Houve uma primeira reunião para debater a guerra. O encontro, a portas fechadas, durou 2 horas e terminou sem nenhuma resolução. Os Estados Unidos apoiam Israel não apenas com discursos. O maior porta-aviões do mundo foi deslocado para o litoral do território aliado. A bordo, 90 caças prontos para decolar. A munição, saída do arsenal americano, já foi entregue ao exército israelense. Entender o conflito é olhar para muito além das fronteiras de Israel. Crescem as evidências de que o Irã teve um papel fundamental na guerra, capacitando o Hamas. A gente sabe que 70%, estimadamente 70% dos recursos do Hamas vêm do Irã. Como os recursos chegam até o Hamas? Porque a faixa de Gaza ela é toda cercada por Israel. Existem várias hipóteses, né? Então, primeiro, através de descargas de suprimentos embalados, né, à prova de água, pelo mar, que poderiam ultrapassar o bloqueio da Marinha de Israel. Segundo, e complementarmente, através de túneis entre o Egito e a faixa de Gaza, porque ali existe uma pequena fronteira no ponto de Rafah. Terceiro, existe uma espécie de tríplice fronteira, uma vértice terrestre que passa pelo Egito, por Israel e pela faixa de Gaza, e ali existe um controle das forças de Israel de tudo que entra e sai da faixa de Gaza. Mas no meio de objetos comuns, como roupas, por exemplo, podem ser escondidas substâncias que são usadas para fazer foguetes, porque o Hamas tem capacidade de produção interna desses foguetes. O Hamas, inclusive, divulga imagens para recrutamento de novos terroristas da fabricação desse arsenal. O professor da ESPM, Gunther Hudzit, estudioso de temas envolvendo a segurança internacional, vai além. Identifica que o Hezbollah, outro grupo considerado terrorista que também defende a eliminação de Israel, recebeu o recado para não se envolver nessa guerra. Eu não acredito que o Irã quisesse se envolver nesse conflito, porque isso seria realmente o fim do regime iraniano, porque a situação política interna do Irã já não está boa. Uma guerra contra Estados Unidos e Irã jogaria a economia iraniana num caos profundo que seria muito parecido com a conjuntura que levou à deposição e a queda, né, do Shah Reza Pahlavi. Então, o Irã não quer uma guerra. E, portanto, é um recado direto a Hezbollah para não aproveitar e abrir uma segunda frente no norte de Israel.
O pano de fundo é a chamada Segunda Guerra Fria que acontece no Oriente Médio, que é o embate entre a Arábia Saudita, a potência estabelecida, e o Irã, a potência em ascensão, que tem ainda por cima dois aspectos que passam muitas vezes despercebidos. A Arábia Saudita, como o nome diz, é de etnia árabe. O Irã, fundamentalmente, é de etnia persa. A Arábia Saudita é sunita, inclusive a guardiã dos dois locais sagrados, mais sagrados do Islã, Meca e Medina. E o Irã é xiita, uma facção menor, mas rival dos sunitas, desde a sua origem do xiismo. Então, o grande pano de fundo é esse. E com os atentados que ocorreram a diversos navios, e principalmente um ataque direto a 2 refinarias sauditas em 2019, ficou claro que numa guerra entre a Arábia Saudita e Irã, e a Arábia Saudita sem o apoio americano, a Arábia Saudita não conseguiria se defender do Irã. É por isso que o governo saudita vem tentando, desde então, estabelecer uma aliança militar com os Estados Unidos. Só que para ter isso, precisa reconhecer Israel. Por isso os acordos de Abraão em 2020-21. Então, é um passo a passo, porque justamente a família real saudita não pode mudar radicalmente de postura, principalmente, entre aspas, abandonar os irmãos palestinos perante a opinião pública árabe, muçulmana como um todo, e principalmente a sua população, por mais que não seja uma democracia, a Arábia Saudita está longíssimo disso, precisa da aceitação da população. Uma importante parte da comunidade israelense espalhada pelo mundo concorda que combater o terrorismo é fundamental, mas sem deixar de preservar os direitos do povo palestino, que nada tem a ver com os extremistas. Com a palavra, o advogado Maurício Felberg. A tendência é o Hamas acabar. Eu acredito que não vai sobrar um membro do Hamas vivo dessa situação. Os palestinos têm que ser preservados, a população tem que ser preservada, tem que ter dignidade, tem que ter todos os direitos. Agora, o Hamas, da célula Hamas, o objetivo de Israel vai ser a extinção dessa célula, da célula terrorista. Porque quem representa a Palestina é a autoridade palestina e não o Hamas. Né? Existe essa questão. O povo palestino é refém do Hamas, é massa de manobra do Hamas. E a questão palestina que é usada via torta por setores da mídia, comentaristas mais superficiais e o valente da internet que toma conclusões desautorizadas, todo esse povo usa a questão palestina para dizer, não, os palestinos são oprimidos e tal, isso é uma reação, não é nada disso. Israel é a única democracia do Oriente Médio, há palestinos no parlamento israelense. Lá se aceita todo tipo de raça, todo tipo de credo, de orientação sexual, se aceita tudo, é o único lugar lá que se aceita. Nenhum país árabe deu espaço aos palestinos. Israel permitiu o enclave, há o enclave dos dois lados. Agora, o que o Hamas está fazendo é crime contra a humanidade, é atrocidade. E há, por trás disso, personagens, players mais fortes. E o que vai agora se ver é Israel enquanto Estado autônomo. Entretanto, o professor Brustolin chama atenção para o risco de que esta ação de Israel gere uma reação ainda mais hostil no futuro. E isso faz com que novas pessoas se insurjam contra quem está contra-atacando, no caso agora Israel. Seria muito difícil explicar para uma criança que more na faixa de Gaza, que não tem nenhum envolvimento, não tem nada a ver com o Hamas, que está havendo um bombardeio da faixa de Gaza para combater o Hamas, e aí uma dessas bombas cai na casa da família dele e mata a família dele. Essa criança, muito provavelmente, no futuro, vai acabar se tornando terrorista também. Então, no processo de eliminação de um grupo terrorista, existem efeitos colaterais que podem gerar novos terroristas no futuro. Benjamin Netanyahu, que bem antes da guerra enfrentava uma baixa popularidade dentro e fora do parlamento, conseguiu uma rara aliança com a oposição. A postura de estadista na resposta à agressão desenvolveu um sentimento de união nacional que lhe dará uma importante sobrevida no governo. O primeiro-ministro tem, na justiça, acusações de corrupção, mas que agora
se tornaram um mero detalhe diante da urgência de Israel em vencer a guerra, eliminar o terrorismo, reconstruir o que foi perdido nos ataques e repensar a relação com os palestinos.